Fala pessoal, falando com o Wagner hoje aqui no podcast, meu amigo Charles, abençoado. E o tema hoje é um tema sério, um tema muito bacana e que precisa ser comentado. Missão. Charles, obrigado por participar comigo desse podcast. Vamos bater um papo então, falar sobre missão. Fala com o Wagner. Opa, mais uma vez aí, né? É a oportunidade que o Wagner aí, que ele está nos dando, para abordar, né, esse tema que é muito importante, que é o tema de missões. Missões, o que é missões? Missões não é só viajar para a África, para a Europa, para a Ásia, não. Missões a gente faz até na nossa rua. Verdade. A gente faz nas cidades vizinhas, missões a gente faz no nosso local de trabalho, porque as pessoas, o Wagner, entendem que missões é só ou dentro da igreja, no meio dos cultos de missões, Ou pegar o avião. ou pegar um avião e ir lá fora. Não, missões são feitas todos os dias da nossa vida. Se você falou de Cristo, está fazendo missões. Essa é essa verdadeira missão, né? Falar do amor de Cristo e falar com o vizinho, com o próximo, né? Uma Verdade. boa palavra, né? Bater um papo, mostrar um testemunho bacana. E às vezes a pessoa pensa assim que é só viajar, que é só pegar o avião e viajar para fora do país, acha que essa é a missão. E hoje, o Charles vai explicar para nós a verdadeira missão. Tá com a palavra, Charles. Valeu. Eu vou deixar aqui um texto, né, no livro de Jonas, do capítulo 1 ao verso 1 ao verso 5, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Lançavam no mar suas fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, esteitou e dormia um profundo sono. E, olha para você ver, pessoal. O texto aqui, falando sobre sonhos, sobre Jonas, quando a gente fala sobre Jonas, logo o povo pensa em fuga, vai. Sabe? Ele é um fujão, sabe? É aquele que foge da responsabilidade. Porque, numa primeira leitura nesse texto aqui, pro pessoal aí do Vagnão, numa primeira leitura, a gente logo pensa assim, não. Vem a palavra do Senhor para Jonas, e Jonas quer fugir, ele quer sair fora, ele não quer ter a responsabilidade. Mas essa cidade de Nínive, no qual Jonas foi orientado aí, era uma cidade de pessoas maliciosas. Porque o próprio texto vai dizer que ele vai à grande cidade de Nínive e era para clamar contra ela. Porque a maldade dela subiu até Deus. Imagina uma maldade que sobe até Deus, vai. Imagina um nível de pecado que sobe até Deus. Porque a adoração, irmão, ela sobe até Deus. Mas o pecado, a maldade, a covardia, o crime, a prostituição, todo tipo de malícia também vai até Deus. A maldade também vai até Deus. Ele conhecia bem a cidade que ele tinha sido enviado, né? Sabia que não seria fácil. Então, Nínive era a capital do Império Assírio. E os assírios, eles eram extremamente violentos. Eram homens violentos, eram homens inimigos. E, infelizmente, quando a gente recebe do Senhor um chamado, porque tem um chamado, todos nós temos um chamado. Tem uns que têm um chamado para pregar, outros têm chamado para ser missionário, outros têm chamado para falar de Deus, entendeu? O Wagner tem um chamado aqui que Deus colocou na vida dele aí para estar trazendo essa oportunidade do podcast para estar alcançando mais pessoas, porque tem pessoas que vão ouvir no podcast aí que muitas vezes não está indo na igreja, não está buscando Deus na igreja, certo? Verdade. Aí ouve aqui, ó, dá aquele despertamento, ó, e volta. Jonas recebe então essa ordem de Deus, porque Deus falou com ele: levanta-te e vai. Deus não pediu para ir, Deus mandou levantar aí. Levantar aí assim, se você quiser ir, você vai. Não, levanta e vai. O fato é que, quando ele recebe essa ordem, era para pregar em Nínive. Era para levar uma palavra para Nínive. Primeiro, a palavra que Jonas ia levar era: eu vou destruir vocês se vocês não se arrepender. Quando alguém recebe uma palavra de Deus, geralmente a pessoa quer entregar aquilo que é bom.
É o que tem visto hoje, né? A pessoa quer entregar o que é bom. Quer falar assim, ó, Deus vai abençoar a sua empresa, Deus vai multiplicar a sua riqueza. Abre porta, te dando carro, chave de casa. Não, é isso aí, vai. Hoje é isso aí. É isso aí. Então, quando Deus falou para Jonas, para clamar contra, ali já perturbou Jonas. Já perturbou Jonas. Mas o que mais perturbou Jonas é saber que o povo era ruim e Deus queria salvar o povo ruim. Por que, Wagner? Infelizmente, irmão, a pessoa entende assim, que aquele que é maldoso não merece perdão, não merece misericórdia. Porque tem homem que pensa assim, Wagner. Tem homem que pensa assim. Hoje na igreja, não vou falar que seja de forma geral, hoje na igreja tem pessoas que são assim, não, é só eu que mereço ser salvo, é só minha família que merece ser salvo, é só a família do pastor que merece ser salvo. Não, quem tem um sentimento missionário, não olha o estado do outro, entendeu? Porque, veja bem, Deus, naqueles dias, ele tinha muito mais gente para chamar. Não tinha só Jonas, não. Tinha muito mais. Imagina alguém que deu o poder de sondar a humanidade. Esse é Deus. Nada está fora do olhar de Deus. Deus conhece todo mundo. Então Deus podia ter chamado qualquer um outro. Jonas podia ser o último da fila. Mas o interessante é que Deus, ele age diferente. Deus quer usar aquele... Olha você ver como é que Deus faz, vai. Deus quer usar aquele que não quer fazer. O que não quer fazer é que Deus quer usar ele. Sabia? Provar que é capaz. Ué. Deus quer usar aquele que não quer fazer. Eu não vou fazer porque esse povo não merece salvação, esse povo não merece cuidar de Deus, esse povo não merece nem que eu vou profetizar para eles. É assim que funciona, irmão, a forma de Deus agir. Na maioria das vezes, Deus quer usar quem? Deus quer usar aquele que foi assassino, Deus quer usar... Na verdade, Deus quer buscar o assassino e trazer para cá. Missões é isso, vai. Missões é resgatar. Missões é resgatar aquele que ninguém dá nada. E praticamente para a sociedade não tem mais jeito, né? Já era. Para a sociedade acabou, Deus busca e fala, não, ainda tem jeito. Missões ainda é tem isso. Solução. Então, irmão, quando Jonas recebe essa ordem de Deus, que não foi um pedido, foi uma ordem, levanta-te, ele levantou. E foi. Só que, vai, em vez dele ir para Nínive, ele vai para Jope. Primeiro ele vai para Jope. Uhum. Ele vai para Jope. Em Jope, ele pega um navio indo para Tarsis. As direções são diferentes. Nínive é acima. Sentido é oposto. Tarsis é abaixo. Porque quando você sai da direção daquilo que Deus te manda, você só desce. Ele já começou descendo, foi ali. Você só entra em queda, é só declínio. Literalmente já começou. É só declínio. E o que ele faz? Ele foge. Ele paga para fugir daquilo que Deus ordenou ele fazer. Uma coisa é verdade. A gente não deve fugir do propósito de Deus. E também a gente não deve ceder à nossa vontade. A não ser que a nossa vontade seja fazer a vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade de Deus, pode ceder à vontade. Agora, se você está querendo fazer a sua vontade, meu filho, a vontade disso aqui, da carne, só aponta para o mal, só aponta para quem destrói. Jonas, ele preferiu pagar para fugir do propósito de Deus, vai. Olha para você ver, precisa pagar. Quando Jonas entra naquela embarcação, ele pagou para fugir do propósito, ele sai totalmente da rota que Deus tinha planejado. Deus tinha feito a rota para ele. Qual que é a rota dele? Nínive. Qual que é a rota dele? Tarsis. Triste é o homem que o Senhor manda ele levantar aí, e ele levanta aí, mas levanta e vai contra a vontade do Senhor. Isso é triste. Então ele entra naquele navio, descendo em direção a Tarsis, e em meio àquele caminho, o que ele faz? Ele olha para um lado, ele olha para o outro, porque a pessoa, quando está desorientada, fora da direção, o que ela faz? Ela fica aérea. Porque o sentido do missionário, de um profeta, de alguém de Deus, é fazer a vontade de Deus. E quando ele não faz a vontade de Deus, ele fica aéreo, tem uma vida aérea. Perde o sentido, Wagner. Perde o sentido. É a mesma coisa de um médico, um médico que não está trabalhando, não está operando ninguém, não está fazendo cirurgia, depende da área da medicina. É do mesmo jeito o advogado que não está trabalhando, ele fica aéreo. Sempre vai ter alguém pedindo opinião ou outra, mas ele sempre vai estar meio aéreo, porque ele não está exercendo a função, o vigilante. Então Jonas sai da função dele, e sabe o que ele faz? Vai para esse navio, para essa embarcação. Quando ele vai para a embarcação, ele desce para o porão da embarcação. Olha você ver, de Jope, ele entrou no navio. Do navio, ele desce para a parte mais baixa, que é o porão. Então, olha para você como que a engrenagem só vai levando ele a descer, ele a regredir. Fugir, gente,
de algo que Deus mandou o missionário fazer. Quando eu falo missionário, é de forma geral. Eu não estou falando missionário aquele que vai para a África, para a Ásia, para a Europa. Não, estou falando de modo geral. Se Deus colocou na sua vida um chamado missionário, entendeu? E fala assim, levanta e vai. Ah, rapaz, não foge não. Uma coisa, Wagner, fugir não resolve o problema. Não, realmente. Fugir não resolve. Estatisticamente, né? Fugir não resolve o problema. Fugir não muda nada. Entendeu? Ao contrário. Fugir, sabe o que vai trazer a pessoa? Sono, cansaço. Porque Jonas começou a dormir. O fujão, ele abandona a responsabilidade. Hoje tem pessoas que estão... vou abordar um outro assunto também importante aqui, Wagner, pessoal. Hoje tem pessoas como Jonas, síndrome de Jonas. Isso é uma síndrome. E isso é perigoso, Wagner. Tem pessoas que estão com aquela síndrome de fugir da responsabilidade e às vezes deita e dorme como Jonas estava dormindo. Só que os problemas não param. Alguém acordar. As contas não param. Ué. Aqui, você já viu boleto ficar sem vir? Porque a Bíblia falou aqui, ó, um profundo sono. Nós lemos aqui. João está aqui, profundo sono, dormindo, fugindo da responsabilidade, né? Saindo do propósito de Deus. O que Deus faz? Deus envia uma tempestade. Quem envia a tempestade, irmão, nem sempre é inimigo, não. Às vezes é Deus. Trabalhando, né? Às vezes é Deus, velho. A mão de Deus. Deus envia a tempestade. Uma coisa que eu quero relatar para vocês. Primeiro, não fuja do propósito de Deus. Deus colocou um propósito, entra dentro, tá? Segundo, se você fugir do propósito, fica pelo menos acordado, fica atento, não dorme não, entendeu? Tenta pelo menos ficar ligado, ora, faz alguma coisa, movimenta, liga para alguém, não fica esperando o tempo não, tá? Terceiro, eu quero dizer para vocês, não coloque qualquer pessoa na sua embarcação. Porque todo aquele que foge do propósito de Deus, ele sempre vai achar uma embarcação para entrar. Sempre tem, mano. Ó, o diabo, ele é especialista em preparar embarcação para quem foge do propósito. Ué. Forte, hein? O diabo, vou repetir, pode repetir? Pode, deve. O diabo é especialista em preparar embarcação com pessoas dentro. Tem isso também, com pessoas dentro. Para quê? Para que você entre nessa embarcação e fique à vontade lá. O problema é que uma pessoa que está fora do propósito, além de ele estar destruindo a vida dele, ele vai te causar problema. Por quê? Porque teve uma tempestade em volta daquele navio. E essa tempestade que estava em volta do navio, não era o diabo, era Deus. Era Deus. Está trabalhando, acordando ele. Olha para você ver. Enquanto o profeta estava dormindo, fora do propósito, a tempestade entendeu que tinha que trabalhar. Porque a tempestade não é boba não, vai. A tempestade, o vento, o mar, obedece a Deus. Obedece. Para vocês terem uma noção, quando o povo estava lá no deserto, quando eles saíram da terra do Egito, o povo queria carne. E Deus falou assim, ó, vou mandar carne para vocês. Deus deu a ordem lá para as codornizes. E elas foram. As codornizes não questionaram, será que nós vamos ou não vamos? Não, as codornizes, vão embora atender. Quem mandou foi Jeová. Verdade. Olha para vocês verem. Quando o próprio diabo recebe a ordem de Deus, ele obedece imediatamente. E nós estamos falando do diabo. O único ser que tem dificuldade de obedecer é o homem. O ser humano é complicado. O ser humano é difícil, mano. Entendeu? Ó, eu glorifico muito a Deus pela vida dos missionários. Porque não é fácil, não. Não é fácil. Você sai da sua região, mano. Largar a esposa, às vezes leva a esposa para largar a família. Às vezes larga. O almoço aí de domingo com frango, Coca-Cola. Fica longe do pai. Para passar até necessidade lá fora, né? Porque Isso. tem necessidade lá fora, um banheiro bom, a casa boa, a cama boa. Geralmente quando a pessoa vai fazer missões, nem sempre está na igreja bem estruturada, né? E tem que alimentar daquilo que alguém oferta, alguém entrega, entendeu? Não é fácil não, irmão, entendeu? A obra missionária, ela não é fácil. Agora, veja para vocês verem. O povo buscou tempestade, colocando alguém que estava fora do propósito. Uma coisa, a gente tem que levar para a vida, tá? Eu vou contar esse segredo para vocês, Lucas. Uma coisa tem que levar para a vida. Antes de você trazer para o seu barco, tenta conhecer a pessoa primeiro. Analisar, né? Analisar. Porque, infelizmente, Wagner, posso revelar para eles uma coisa, Wagner? Infelizmente, a pessoa vai muito, sabe por quê? Por isso aqui, ó, tá com a Bíblia na mão, tá com a gravata, tá com a camisa de missões, igual essa minha aqui, ó, de missões. Pode marcar. Logo o povo pensa, ó, esse é de Deus. Pode marcar. Esse é de Deus. O exterior não revela caráter. Ó, essa tem que repetir, hein? Pode repetir? Pode. O exterior não revela caráter. Não revela caráter. Não revela caráter. Quando eles olharam para Jonas, sabe o que eles falaram?
Vem pro barco. Vem pro barco. Eu sabia que ele guardava no coração. Vem pro barco. Vai pagar ainda? Melhor ainda, vai ver? Olha que maravilha. Alguém que tem perfil assim, diferente, sabe? É porque o Jonas, se Deus chamou ele, ele tinha perfil de crente, voz de crente, entendeu? Forma de falar de crente, entendeu? Autoridade, né? Autoridade no falar. Então ele tinha todo aquele perfil para fazer essa missão. Muito cuidado com quem se expõe no seu barco. Faz uma análise primeiro. Existe um dom que as pessoas não buscam ele, vai. E é um dos dons mais importantes. Chama-se dom do discernimento. Mais importante. A pessoa não discerne nada. Não sabe dizer nada. Saber quando é Deus, quando não é Deus. Hoje tá assim, ué. A gente vê nas internet, o pessoal brincando com profecia, com um monte de coisa. A gente sabe que não tem nada de Deus ali. Mas muitas pessoas são leigas. Felizmente é verdade. Não busca o dom de discernimento e fica engolindo o sapo, engolindo aí, ó. Fica sofrendo. Interessante, vai, que na parte do navio ali, tava todo mundo preocupado com a tempestade. Um pegava a fazenda, jogava fora. Olha pra você ver o prejuízo que esse Jonas tá fazendo, porque, pô, filho, o Jonas pagou um valor da passagem. Mas eles começaram a jogar fazenda. Quando fala de fazenda, tá falando de riqueza. Falando daquele que tem mais valor. O que tinha foi jogado fora, né? O mais valioso é a vida. É a vida. Quando você tá vivo, você tem chance de fazer alguma coisa ainda. Quando fala de fazenda, tá falando de material, né, vai? Ele pagou um valor, que melhorou pra ele materialmente, mas eles jogaram muito mais fora. E quando eles vão lá pro porão, vai, eles tomam um susto. Por quê? Porque ele tava lá dormindo. Tá o fujão lá, ué. O que você tá fazendo aqui, meu irmão? Você tá fujão, doido? ué. Fujão. Aí caiu a ficha, né? A ficha, ó. Aí caiu a ficha. A tempestade tá acontecendo, os boletos tá chegando, o negócio tá azedando, a luz tá pra cortar, e o cara tá dormindo. Você tá tranquilo aí, por quê, meu irmão? Tranquilo. Aí começaram a perguntar a Jonas, de onde você é, de onde você veio. Aí foi fazer uma análise, Jonas. Foi fazer uma análise. Não faça... Nossa, muito bom isso aí, vai. Agora você arrebentou, tá? Gente, não faça análise depois de colocar pra dentro. Aí já tá lá, acabou. Você pode estar trazendo pra sua casa... Posso falar claramente? É igual comprar um carro e fazer a história dele. Posso falar claramente? Pode. Que vai? Às vezes você tá trazendo pra sua casa... Não sei se é muito forte que eu vou falar, pode mas falar. pode falar? Pode. Às vezes você está trazendo pra sua casa um assassino. E não sabe o que é. Mas... Quem vê cara não vê coração, né? Às vezes você está trazendo pra sua casa um estuprador. Verdade. Mas ele tem perfil de servo de Deus, ele tá de terno, ele tá de gravata. Cuidado, tá? Cuidado. Não estou dizendo que não tem pessoa séria, tem muita pessoa séria, tá? Tem muita pessoa que tá levando as coisas de Deus a sério, mas tem aqueles que é só capa. Aí falou. Toda obra de Deus ela é feita de dentro pra fora. Toda obra de Deus é feita de dentro pra fora. Mas tem uns que acham que é de fora pra dentro. Eu achava que era de fora pra dentro. O povo pensa que é de fora pra dentro, mas de dentro pra fora. Não, mas tá... Não traz de uma vez, não. Então, tá acontecendo ali a tempestade, aquele cidadão foi acordado, eu nem considero ele mais como alguém de Deus. Eu considero como alguém que estava irresponsável. Eu sei que... Naquele momento, né? Eu sei que o que ele tinha para falar com Nínive era pesado. Era forte, era pesado. O povo matava fácil. É difícil demais falar uma palavra pesada porque a gente mata. Não é verdade? Ele mesmo não concordava de Nínive ser salvo. Olha pra você que terrível, irmão. Deus mandar alguém num lugar onde é que a própria pessoa que ele mandou não quer que o povo seja salvo. Eu acho que por isso tem muita gente morrendo no tráfico, morrendo no homicídio. Ninguém quer ir lá não, vai. Porque ninguém quer falar com a pessoa. Se você não largar o tráfico, se você não largar a droga, se você não largar a prostituição, se você não largar isso aqui, você vai ficar aí, cara. Aí tá igual o João, hoje o pessoal da igreja quer ir pra igreja, quer adorar a Deus. Verdade. E quer mandar pra casa. Mas falar com aquele vizinho bravo, que tá com o som estourando, aí você veio, falar com aquela pessoa, cara, vai na igreja, vai uma vez por semana, procura Deus. Eles não têm coragem. Aí Deus chama, igual chamou Saulo, que perseguia os cristãos, que batia, arrastava as mulheres pelos cabelos, que dava soco na... Você de carne, eu sou protestante, sou cristão, toma. Era porrada. É de jeito. Deus chamou, transformou ele e pôs ele fazer a obra, porque ele tinha coragem. E os que estavam na igreja lá, não tinham coragem. A realidade é essa. A gente tem que parar de descartar pessoas. Pessoas não são descartáveis, vai. Não existe pessoas descartáveis, entendeu? Para Deus não existe descartável. Pode ter descartável na mídia, pode ter descartável nas redes sociais, nos programas de TV, não precisa nem falar os canais, todo mundo sabe, né? Pode ter descartáveis em alguns eventos, né? Vai entrar ele porque o nome dele é tal e ele tem tal patente, certo? Agora, Deus não descarta ninguém. Deus não descarta ninguém. Ao contrário, quanto mais ruim o cidadão é, mais Deus quer ele. Aí é outro que tem que repetir.
Pode repetir? E aqui fala, hein? Aqui não tem balango, não. Tá. Pode repetir? Pode. Quanto mais ruim alguém é, mais Deus quer ele. Pra provar pra você dar que tem jeito. Matou 10, é você que Deus quer. Ué. Vai Estuprou mudar. pessoa, é você que Deus quer, tá? Traz esposa, é você que Deus quer pra te consertar. Vai te consertar. Ué. Quem tá certinho já tá com ele. Nossa, você tá certinho, meu filho. Continua sendo, traz outros. Traz Entendeu? outro. Mas você que tá enrolado, olha pra você ver. Você que tá enrolado, Jesus quer te salvar e quer fazer você ser melhor do que aqueles que se acham. Porque quando eu acho, Wagner, o ser humano tem esse problema, Wagner. Achismo. Tem gente que é assim, eu agradeço a Deus, né, porque eu tenho um certo grau de teologia, estudei, certo? Não posso falar que eu sou um mestre, porque todo dia tá aprendendo alguma coisa, sabe? Mas uma coisa eu aprendi. Quando eu começo a falar que eu sou, já tô perdendo. Começa por Porque ele. eu não sou nada, é ele que é. Entendeu? Verdade. Quando eu começo a falar que eu tenho, aí eu começo a perder, porque eu também não tenho. Eu posso. Não tenho, entendeu? Eu posso, eu faço, eu posso nada, eu não faço nada. Uma coisa que o missionário não pode perder de jeito nenhum. Nem o missionário, nem quem estuda a Pastor, Bíblia, nem quem é pastor, entendeu? Nem Do quem é louvor. pastor presidente do louvor. Sabe o que é? Não podemos entender, não podemos perder a dependência de Deus. É 100%. A gente é dependente de Deus. Se a pessoa começa, Wagner, a subir no altar, certo? Graças a Deus eu recebo bastante convite, sabe? A pessoa começa a subir no altar, sobe no altar e sente que tá preparado, tá pronto, tá tendo problema com ele. Se não der que nervosismo, meu Deus, tem misericórdia. Tá tendo problema com ele. E é problema sério. É sério. Problema é sério. Por quê? Porque a base de todo chamado é o Espírito Santo. Se você não chegar lá em cima e sentir a dependência do Espírito Santo, você vai transmitir as palavras que você passou no meu coração. Porque a palavra filtra aqui primeiro. Na hora que você for transmitir pro povo, certo? Seja num culto missionário, da família, ou o que for, tem que filtrar aqui primeiro, para depois expressar. Mas mesmo filtrando aqui, você ainda tem que ter aquele arzinho assim, entendeu? Porque o texto vai dizer, não esse texto aqui, outro texto. É assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É dele, a palavra dele, certo? A palavra é por ele, pelo sacrifício dele, entendeu? Porque eu... Posso ser claro com os irmãos? Vou ser claro aqui com os amigos do podcast. O que Jesus fez eu não faria. Enfrentar aquele sofrimento ali, aquela cruz ali. Minha mãe não dava o filho pra fazer. Não, aquele sacrifício ali é um sacrifício, sim. Humanamente falando, né? É um sacrifício absurdo. É Absurdo. Então, perder a vida por milhões de pessoas não querer nada com nada. nada com nada. Então, por isso que eu falo, é por ele, pelo sacrifício dele. Certo? E para ele, certo? São todas. Todas as coisas. Então não é meia. Tirou todas, nada, né? Todas. Tudo. Tudo. Quando eu começo a fazer o eu, e deixo de fazer ele, aí eu já começo a perder. Começa a sair fora da essência. É o que estava acontecendo com o Jonas, velho. E ele já escapou. Ele já estava fazendo Mudou o pra ele. pensamento. E Mudou o Deus pensamento. ainda tem misericórdia dele. Que até de onde ele sentou, Deus fez crescer Ué. a planta da boeira, né? Ué. Cobriu A cabeça sol, da sol. Ué. pra ter misericórdia dele. Mesmo ele errado, fazendo errado, A mão de Deus sempre tá ali. Deus ainda cuidou dele. Cuida. Aí o que acontece? Ele trouxe tempestade. Quando você foge do propósito de Deus, você acaba trazendo tempestade pra você. Tem gente, Wagner, que, infelizmente, a pessoa projeta a tempestade. Ih, fala assim não, É, eu ué. conheço 1 bilhão, tem 1 milhão. Pois é, ué. Tem gente Gosta de procurar tempestade, gosta de ver no vento, que gosta de um problema. tem gente que contenderam. Gosta. E eu aqui, ele falou bonito até agora, falando muito bacana, muito bem colocado, só que o Wagner é meio assim, né? Eu não dou volta, não. Tem Abençoado. muito crente que gosta de, é crente contendeiro. Ele Causa sai do numa problema. prova, entra em outra, porque ele preocupa com a própria irmão. Eu falo com a minha esposa, todo mundo, acabou o culto, irmão, racha fora pra casa. Você para na porta da igreja, vai dar um recado que vai dar o pastor. Parou na porta da igreja, vai ter um aniversário, vai ter uma surpresa. Cria um WhatsApp com as irmãs de oração. Gente, surpresa pra irmã Maria. Conversa ali. Parou na porta da igreja, eu acho que 5 minutinhos dá pra conversar, até 10 minutinhos. Você, meu, como você tá? Tudo bem? Porque às vezes tá todo trabalho, não tem prazo. Eu acho que, porque se passar disso aí, já começa a mudar o rumo da conversa. Já perde o foco. A irmã cantou, desafinou. Ó, irmão, vou pregar, você vai parar. Começa a sair fora do foco. Então assim, acabou o culto. Tira uns 10 minutinhos ali, rapa fora. Tem igreja que o culto acaba 9 horas e a irmã chega em casa 11 horas da noite. Aí, Você tá andando, varô. Vigia. Não é? É. O irmão chega em casa 11h30, meia-noite, acabou 9 horas. Onde você tá andando?
Tá preocupação de todo mundo, né? Tem que Todo mundo. vigiar, ué, né? E isso aí é quando a pessoa tá fazendo sua vontade. Mas é fazer a vontade dele. Fazer Porque vontade a Bíblia fala dele. assim que a mulher casada cuida das coisas do esposo, né? Assim, não é isso mesmo? Ou seja, 100%. foi ninguém terminou? Vai pra casa, que é uma quinta-feira, sexta, vai no trabalho, tem que fazer a janta, tem que cuidar dos meninos. Tem os afazeres. Se não tivesse, podia ficar lá até 3 da manhã, ué. Né? Quer ficar até madrugada na igreja? Fecha, vai fazer uma vigília. Alguma Eita coisa, glória! ajudar o povo, né? Ajudar o povo, vai fazer uma vigília. Vai fazer missões, né? Fazer missões, aí. E resolve muita coisa. Então, o que aconteceu aqui? Eles ficaram naquela situação, uma tempestade terrível, Jonas todo quadrado. E alguém pergunta quem é você, não é que você é, ele fala: eu sou Jonas, sou hebreu, sou um profeta, né? E vocês estão sofrendo por minha causa. Aí pôs na mesa. Pôs na mesa. Chega uma hora que ela tem que revelar. Não pode até esconder. Uma hora tem que revelar. Uma hora Uma revela. hora tem que pôr na mesa. Essa tempestade aqui é minha causa. Tudo tá fazendo com vocês é minha causa. Me lança no mar. A pior coisa que tem é quando alguém que tinha algo de Deus pra fazer não faz e ele fala: eu tô trazendo pra vocês problema. É o que eu falo. Nem sempre você olha pelo exterior. Conhece primeiro, sonda, dá uma olhadinha. Não dorme no ponto, não. Aí o que acontece? Quando o Jonas fala isso, ele fala assim, ó, por minha causa, praticamente ele falou, por causa da minha desobediência, certo? E por eu fazer a minha vontade, não fazer a vontade de Deus, que vocês estão assim. O que eles fizeram? Eles ainda se esforçaram para remar com mais força, certo? Para remar com mais força, para ver se conseguir chegar lá e não fazer mal a Jonas. Eles tentaram, vai. Tentaram me minimizar. Tentaram. Só que, o que acontece? Como o vento ali era de Deus e a tempestade era de Deus, quanto mais eles remavam, mais Deus aumentava o Eu vento. apertava mais um pouquinho. O mar não é bobo, não. O mar obedece a Deus. Obedece a Deus. O vento também obedece a Deus. É o Jonas que é desobediente. É ele que é desobediente, É, verdade. É nós que somos obedientes muitas vezes. Sim, vai aumentando o grau de desobediência, vai aumentando o grau de aperto. Vai aumentar mais problema. É tempestade. Até você declarar que não tem mais jeito. Quando eles viram que não tinha jeito, eles falaram assim, ó, então vamos jogar isso no mar. Vamos resolver o nosso problema. Por incrível que pareça, tá no texto, vai. Quando lançaram Jonas ao mar, imediatamente o vento cessou. Imediatamente o mar acalmou. Você acalmou. Olha pra você ver como que a natureza obedece a Deus, ó. A natureza obedece a Deus, ó. Natureza obedece a Deus. O A homem Bíblia que é fala difícil. que não cai a folha da árvore, Não cai não, se hein? Deus não permitir. Cai não. E o homem não obedece a Deus. Os nossos pecados, eles transgridem tanto a natureza que a natureza geme. A natureza geme como se fosse com dor de parto. É, a Bíblia fala. Por causa das nossas falhas. Pode você ver, vai. A Bíblia fala. Entendeu? Quando lança Jonas no mar, Jonas cai na água, Deus fala assim, grande peixe, vai lá e engole ele. Porque o grande peixe obedece. Obedece. Mais uma vez o animal obedecendo a Deus. Se o grande peixe tivesse em outro país, ele ia lá. Aonde tivesse aquele grande peixe, vai. Ele ia lá. Ele ia lá, porque o animal marinho, ele obedece. É, igual eu falei, é só o ser humano que é difícil. Só o ser humano que é difícil. Quem entra, né? Pode falar. Quem entra em queda de braço com Deus, né? Não consegue. Não vou. Eu quero meu jeito. É a minha vontade. Então, Jonas para dentro do ventre do peixe. Essa história todo mundo conhece. Mas essa história traz para nós muitas coisas boas. Entendeu? Olha onde é que ele parou. Ele parou no ventre do peixe primeiro. Ó, olha, ele vai para Jope, desce pro navio, do navio desce pro porão, do porão desce pro mar, do mar desce para o ventre do peixe, E ela do mergulha. ventre do peixe desce pro fundo do mar. Que ela vai, não vai ficar só em cima. Só ela vai desce, mergulhar. vai. Você É Deus percebe? falando, sem eu você vai descer. É queda. Comigo você sobe, você É escolhe. queda. Se você ladeira for de sua abaixo. vontade, nossa, vai. Ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Vontade do homem, ladeira abaixo. Vontade de Deus, glória. Entendeu? É milagre, salvação. Entendeu? Vontade de Deus é só benção, vai. Cura, é verdade. Vai ter problema na vontade de Deus. Vai ter problema. Vai ter. Mas ele vai estar sempre ali te atendendo. Então, Jonas desce no mais profundo do abismo. Só que, olha o nível da misericórdia de Deus. Deus falou assim com o peixe. Isso não está na Bíblia, mas a gente entende que é assim. Você vai engolir, mas não vou matar. Vai engolir, mas não vou matar. Porque aquilo que eu falei para ele fazer, ele vai fazer. Porque quando eu falei levanta e vai, eu não pedi para ir. Ele não foi, mas eu não pedi para ir. Eu dei uma ordem. E ele não obedeceu, mas ele vai obedecer. Pedir é uma coisa.
Aí Você Jonas pode fala, fazer isso pra mim? Não, a ordem não. Você a vai. ordem é diferente. Lá no nosso curso foi dado pra nós ordens. Ordens. Vai lá e executa. Aí, aproveitando o Nós curso, fizemos. agradecer aí pro professor Melks, que o Ah, pessoal o Melks. top lá, entendeu? Que Nosso professor de instruiu municiamento a de gente, tiro. sabe? Muito bem, muito bem. Então ele só afundou. Lá no vento do peixe, ele começa a clamar a Deus. No vento. Imagina o cidadão lá no fundo do mar, que estava no fundo do abismo, clamando a Deus. A Bíblia fala que Deus atendeu ele lá no fundo do mar. Tem limite para esse Deus? Não. Ele escuta, ele vê onde estiver. Onde estiver. Não tem abismo, não tem distância. Pode rachar a montanha e entrar dentro que ele tá te vendo. Quando eu falei que a natureza atende a Deus também, você pode ver que tem a passagem da fornalha de fogo lá. O fogo não queimou aqueles três, não. Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo não queimou eles, não. Passear Percebeu? lá, Ao contrário. Tinha mais um varão lá com eles lá, ué. Equilíbrio. Ué. Equilíbrio do É, fogo. ué. Tinha três, mas Nabucodonosor viu foi quatro aí. Falou, ué, eu lancei três, tem quatro. Eles não queimam também, não? É. Olha a grandeza de Deus, Mão cara. de Deus, né? Olha muito. O fogo não é bobo, não, Daniel, pai. na cova de leão, o leão obedeceu a É, Deus. ué, a natureza. A natureza. Leão não é bobo, não. Tinha um anjo lá e falou assim, ó, não toca, não. Deixa a boca dele aí. Tá? Deixa a boca dele aí. Deixa esse Daniel quieto, não mexe não, tá? Esse aí ainda tem mais obra pra ele fazer ainda. Esse não vai morrer. Entendeu? Quando você faz a vontade de Deus, Deus, além de te abençoar financeiramente, sentimentalmente, enfim, todas as suas áreas, ainda tem proteção. Entendeu? Porque o Salmo vai dizer que os anjos do Senhor acampam, vai, ao redor daqueles que o temem. Entendeu? Os anjos estão acampados. Às vezes está numa situação horrível. Parece que vai ser seu fim. Mas tem anjo lá. Um dia eu tava Tem anjo lá, vai. numa roda de amigos, de colega, né? Eu falo assim. E eles bebiam, batiam papo, conversavam goma, tal. Aí um deles falou assim, não. A Bíblia fala que quando tiver um ou dois reunidos, o Senhor tá também. Eu falei, mas você tá faltando palavra ainda não? Se tiver Verdade. 2, 3 reunidos, é em meu nome. Verdade. Se não for o nome de Deus, pode ter 1 milhão, não tem não, meu irmão. Pode pegar o cantor gospel, se ele não estiver na presença, se ele estiver no autismo, se ele estiver no eu Coitado, você faço, arruma nada. pode botar 10 milhões de pessoas dentro do staff de futebol, dentro de uma área de 10 milhões. Se não for o nome do Senhor, Deus não tá lá não? Ele tá? Não, Tá, nunca tá. não. Nunca Ele tá. tá onde tiver o nome dele. Nunca tá. 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aí eu estarei. A Bíblia que fala, né? Eu não. É ela que fala. Pra ter 1 milhão de peixes. Se não for o nome de Deus, não tá lá não. Ele tá afastado. Tá longe, Sodoma né? e Gomorra, tinha mulher de Deus, não tava lá não. Pois é. Aí o que acontece? É uma das coisas que deixou Jonas assim, um pouco impactado, porque Sodoma e Gomorra, você vê que Deus chegou destruindo. Aqui Deus queria livrar. Olha você ver Lá que Deus você queria vê. poupar. Queria poupar o povo, velho. E lá Deus poupou só Ló e as duas filhas. Ló e sua Esposa. família. A esposa virou estado de sal. Deus queria poupar Ló, a esposa. Ela tava e muito as duas apegada. Ela tava Curiosa. apegada. Ela, filhas. pessoa apegada, se você Saber for pra materiais. frente, não volta não. Não volta É. não. Tem gente que avança, mas depois quer voltar. Tô sabendo. Aí corre de virar estado de sal, né? Aí para tudo. Olha o perigo, vai, de voltar. Não Perigo. pode não. Então, Jonas passou por um período no fundo do mar. E lá ele clama a Deus. E Deus escuta ele lá no fundo do mar. Mas sabe o que Deus faz? Deus sobe de novo. Porque quando você clama, Deus entende que ele tá voltando. E quando ele estava distanciando, ele estava fazendo a vontade dele, ele estava afundando. Mas ele começou a clamar. Aí, ó. E o grande peixe vomitou ele. Ele poderia ter chegado lá, Wagner, onde é que ele ia, tranquilo. Ou numa embarcação, cheirosinho, limpinho. Não chegou lá vomitado. Podia ter largado ele pelo menos uns 100 metros pra ele nadar na praia, nadar, né? Mas depois ele praticamente terra seca, praticamente. Foi. Deixou ele perto daquele Praticamente tiquinho. pertinho de eu desenhei, no local. Olha pra você ver Vou que te mandar maravilha. Vou te mandar uma carona pra você aprender e me respeitar. Vou te mandar uma carona. O grande peixe teve que Vou te entender. Né? levar uma carona. Vou te dar uma carona. Dá uma carona pra ele aí. Mergulha com ele. E, 3 dias de viagem. fundo do mar, entendeu? Tudo ali. Ele foi vomitado. O desobediente, aquele que faz sua vontade, corre ser vomitado, velho. Entendeu? Porque, ó, a situação do reino de Deus é assim. Ou você é quente, ou você é frio. Morno. O morno é vomitado. Não pode. O morno Deus vomita. Ou é ou não é. Sim ou não, não, né? Sim, não. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a Sim ou palavra. Não. Você vai ou você não vai. Aí quando ele chega lá, onde é que ele tinha em Nínive, né? Ele chega lá, e a Bíblia vai dizer aqui, ó, no capítulo 3, né? Vem a palavra do Senhor a segunda vez a ele. Segunda vez. Deus fala com ele. Deus falou primeiro aquela vez, levanta e vai. Ele não foi. E com poucas pessoas, só falou mais de uma vez. É verdade. Elias falou 3 vezes. Bom, Deus falou com ele assim, ó, levanta, né? E vai. A mesma palavra, levanta e vai. E
a grande cidade de Nínive, o mesmo lugar que ele já estava chegando, ele já estava praticamente em Nínive, e prega contra ela aquilo que eu te disse. Deus não mudou a palavra. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Não faltou para ele. Se você tem que falar uma palavra que Deus te entregou, não vai tentar mudar a palavra, não. Não pode dar volta, não. Não pode dar volta, não. A palavra de Deus não tem volta. É sincero, não. Ele passou todo aquele processo do navio, da tempestade, do grande peixe. Deus falou, a palavra é a mesma. João Batista não dava volta, não. Não dá volta, não, meu filho. É raça de vida, arrepender. Eu acho que hoje faltando um pouquinho de João Batista. Demais, Wagner. Não. Claro que você tem que saber colocar a palavra, no lugar certo. Sim. A palavra tem que ser dura. Sim. Ó, você larga isso aí, você vai prumar seu corpo, o tempo tá acabando. Vai ficar, meu filho, Deus tá pra minha sua vida, meu filho. Vai falar assim, tá bom, não, ué. Ó, você toma tipo a partir de hoje, igual um pai quando vai dar um recado ao filho. Pai, quando fala com o filho pra não fazer algo, você fala, meu filho, não faz isso não, que vai dar ruim. Ele vai falar assim, tá bom, pai, amanhã faz de novo. Eu digo pro pai funcionar, eu digo pro pai funcionar, rapaz, a partir de hoje você não faz isso mais não, tá? Aqui, a partir de hoje, você não faz isso mais. E muda, tem que ter firmeza. Quando chega lá, Jonas vai entregar aquilo que Deus mandou. E a palavra de Jonas é uma palavra dura que Deus deu pra ele, sabe? A palavra de Deus deu pra ele assim, ó. Vocês têm 40 dias pra se arrepender. Deu prazo. Assim diz o Senhor. 40 dias. O relógio tá correndo. 40 dias. Ele não chegou lá com a roupa arrumadona, bonita, não. Ele chegou tudo babado de peixe. Chegou com um mau cheiro. Imagina vendo peixe lá. O cheiro que esse cidadão tava, entendeu? Peixeiro, esse cara é um peixeiro. Porque tem gente que pensa, Wagner, tem gente que pensa que por você ser um cristão, um missionário que for, onde é que você chega? Você tem que chegar, ó, o topo das galáxias. Não! Deus também fala quando você tá simples, entendeu? Deus fala quando você tá simples. O mesmo Deus que fala com aquele que tá tudo arrumado, ele também fala com o outro que tá simples, entendeu? E ele chegou lá todo mal cheiroso, que é cheio de peixe. Chegou, ó, o senhor falou, mandou um recado pra mim, certo? E eu viajei bastante pra chegar aqui, viu? Eu tava em uma direção errada, voltei pra cá. Tô com brincadeira não, tá? Passei a prova pra te falar um negócio aí. E a palavra aqui é essa, ó. 40 dias pra se arrepender. A mensagem de Jonas circulou, Wagner, mas circulou mesmo. O povo ouviu e começou a se arrepender. O rei começou também a se arrepender, o próprio rei. O rei apregou um jejum. Fazendo jejum e colocando pano de saco. Olha pra você ver. Até os animais com pano de saco. Para poder mostrar um arrependimento. E Deus, ele é tão maravilhoso que Deus ouviu, olhou, viu o arrependimento do povo e resolveu salvar aquele povo. Olha pra você que maravilhoso. É tão bom a gente saber que esse Deus é tão amoroso que ele salva até aqueles que estavam em pecado, mas que quiseram se arrepender. É como disse aquela vez para aquela mulher, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Não é arrepender e voltar com as práticas antigas, não. Então, eles se arrependeram e Deus poupou aquele povo. Quando Deus faz isso, eu já estou finalizando, quando Deus faz isso, em vez de Jonas se alegrar, Jonas ficou mais triste. Jonas não queria ver aquele povo salvo, não. Ali tinha aproximadamente 120 mil pessoas que Deus queria salvar. É muita gente. Jonas queria ver o povo morto. Então Jonas vai, se entristece, vai para um canto. Naquele lugar que ele estava, ele abaixa, faz uma tenda e dorme. Quando dá o outro dia, tem uma boreira em cima dele, fazendo uma sombra. Tem uma boreira em cima dele fazendo uma sombra. Ele olha e gosta da boreira. Fica feliz. Deus está do meu lado, tem uma boreira, tem sombra, eu estou bem. Só que no outro dia, à noite, Deus enviou um verme. O verme foi na boreira e matou ela. Veja bem, a boreira obedeceu a Deus do dia para a noite. Imagina uma planta que nasce do dia para a noite. E do dia para a noite está firme, grande, dando sombra. A natureza obedece a Deus. O verme obedeceu a Deus. Falou assim, ó, entra na boreira e mata ela. A boreira morreu. Quando Jonas levanta no outro dia, que ele olha para cima e não vê a boreira mais, a Bíblia vai dizer que desmaia. Ele desmaia, ele apaga. E quando ele acorda, Deus começa a falar com ele. Ô Jonas, você está triste porque a boreira pereceu, morreu, algo que você não plantou, algo que você não regou, algo que você não cuidou, certo? E que você viu do dia para a noite, certo? E como que você acha que eu fico
sabendo que você, a pessoa que eu escolhi, queria que 120 mil pessoas morressem, que toda uma cidade fosse destruída. Então, fica essa palavra para nós aí. Vamos aprender a fazer a vontade nossa, só quando a nossa vontade for a vontade de Deus. Quando a gente prioriza Deus, coloca Deus em primeiro lugar, o resto tudo, ele acrescenta na nossa vida. E é isso, Wagner. Palavra abençoada, que bate-papo bacana, hein? Vamos viver, né, a segunda vontade de Deus. Pode brincar, pode conversar, pode trocar ideia, pode ser amigo de todo mundo, mas tem que ter muita fé em Deus, ter muita vontade de Deus e fazer aquilo que Deus colocar no nosso coração. Não o que nós queremos. Obrigado, Deus abençoe. Tamo junto, vencedor. De sempre.